Configuração do monitor de plantio S18 fornecido pela SJ Tecnologia. Quando você liga ele pela primeira vez e não tem nenhuma configuração feita, ele vem para a tela de implemento, perguntando qual o implemento que eu vou fazer o monitoramento. Nesse caso, a gente vai configurar ele para plantio. Então eu clico em plantio e ele vai me perguntar qual é o tipo de módulo que eu vou fazer a leitura dos sensores. No caso, eu trabalho com o módulo V1. Esse módulo V1 é capaz de ler até 18 linhas. Então eu clico nele, selecionei. Agora ele já me dá a possibilidade de movimentar pelos menus. Nesse menu eu tenho o menu 1, que é desligar, o menu 2, operação, o menu 3, verificação, o menu 4, informações do GPS, o menu 5, que para mim é o mais importante, que é o menu de instalação. No menu de instalação, eu tenho acesso às configurações da plantadeira, assim como também do receptor de GPS. Inicialmente vamos começar a trabalhar com a instalação, a configuração da plantadeira. Minha primeira opção é o espaçamento entre as linhas. Aqui a gente tem marcado já 50 centímetros, que é o que eu preciso, então não preciso alterar aqui. Se eu precisasse, era só clicar na linha e alterar a quantidade, mais ou menos, até chegar no espaçamento que eu desejo em centímetros. Deixei em 50 centímetros, eu venho agora para as seções. Nas seções ele me dá duas opções de trabalho. O número de seção, considerando que eu posso ter para cada implemento diversos tipos de seções, como 1, 2, 3 seções, e também a quantidade de linhas específica. Eu, nesse caso, estou trabalhando com 2 módulos e 2 seções. Então eu ajusto aqui para 2 seções, ajustei para 2 seções, dou OK e vou ajustar a quantidade de linha. Então ele pergunta para mim, na seção 1, quantas linhas eu tenho? Eu tenho 2 seções de 12, então eu ajustei a primeira seção, ajusto agora a segunda seção, e ele já reconhece que tem 24 linhas, com um total de 12 metros de implemento. Eu posso agora voltar para o plantio. Voltando para esse menu de plantio, eu vou começar a descer novamente. Então eu tenho 1, espaçamento de linhas, 2, o seção, 3, a largura do implemento, que já está ok, e 4, seção de início. Está marcado 01. O que significa isso? Ele quer me perguntando, quando é que deve ser considerado que iniciou o plantio? Quando um sensor acusar queda de semente? Esse não é o ideal de trabalho, porque se você for fazer o teste em uma única linha, ele vai considerar que está plantando e vai dar erro em todas as outras. Então, o sugerido é sempre trabalhar com metade da seção. Automaticamente, como eu tenho uma seção de 12, eu vou colocar 6, porque é muito raro acontecer de você ter que fazer teste em 6 linhas ao mesmo tempo. Então, se está caindo, se está tendo fluxo de semente em 6 linhas, significa que de fato o plantio iniciou, e se alguma falhar, tem que apresentar o erro. Tendo configurado a seção de início, eu vou descendo mais para baixo. Ele está perguntando qual é o tipo de que eu vou monitorar sólido. Se eu tiver RPM, eu posso ativar. Posso ativar a sensibilidade também. Mas o mais importante é o menu número 11, ainda dentro de plantio, que é o cadastro. Nesse cadastro, eu vou dar um Enter para que ele consiga reconhecer se eu estou com os 24 sensores conectados e os 2 módulos. Então, está módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Percebe que aqui no vídeo ele já reconheceu o módulo 1 e reconheceu 12 linhas de semente. Reconheceu agora o módulo 2, mais 12 linhas de semente, o que dá o total de 24 que eu desejo. Se eu quisesse mais, eu teria que colocar mais módulos e outros cabos. Concluiu, encontrou as 24 linhas. Posso agora dar um OK e ele está configurado. Tendo o implemento configurado, eu volto e ainda no menu agora de instalação, eu vou trabalhar com o receptor GPS. Eu posso trabalhar com ele simulado, posso trabalhar com ele desativado, posso tentar pegar a velocidade do trator mesmo, ou trabalhar com a interna, que é essa antena que acompanha junto com o monitor. Configurei ela, que já está instalada, agora é só eu voltar. Agora eu estou no menu. Se eu voltar mais uma página, ele vem para a tela de operações. Percebe que ele já reconheceu 12 e 24 sensores. Só que como eu não tenho queda de semente, ele não vai acusar nesse momento. No entanto, a plantadeira ela está configurada e se ela iniciar a operação, o trabalho, e mais do que 6 linhas começarem a cair a semente, imediatamente ela vai dar início ao plantio.